Olá, mais uma vez estamos aqui de Corações Conectados. O meu nome é Marta Franco, estou falando hoje sobre o princípio fundamental da hierarquia. Como isso acontece e os benefícios que a gente tem ou os problemas que nós adquirimos quando desordenamos esse princípio através do nosso comportamento na nossa vida. Bom, segundo Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, e o biólogo Rupert Sheldrake, e também o próprio movimento das constelações, a gente percebe como todos os membros de uma família estão conectados, estão ligados por fios invisíveis dentro de uma grande consciência. Isso significa que tudo aquilo que acontece com um dos membros interfere também nos outros. Como quando o vento toca uma grande teia de aranha, tudo se move naquele momento. E como isso acontece na nossa vida? Para que você se perceba dentro do seu comportamento na vida, vamos fazer algumas perguntas. Você concorda com seus pais? Naquilo que eles fizeram, na forma com que eles viveram, em tudo aquilo que aconteceu na vida deles? Você se sente um filho ou uma filha rebelde? Ou você sente pena dos seus pais? Ou você se vê como uma pessoa grata, que concorda com tudo do jeito que é e sente que a sua vida é um presente que foi dado a você pelos seus pais? Faça essas perguntas dentro do seu coração. Dessa maneira você vai começar a perceber se você está em ordem com esse princípio da hierarquia ou não. E além dessa pergunta ou dessas perguntas que você deve refletir em sua alma, observe também o seu corpo. A nossa dificuldade de concordar com tudo na vida do nosso pai, nas atitudes dele, gera dor no nosso ombro direito. E a dificuldade da nossa relação com a nossa mãe vai gerar dor no nosso ombro esquerdo. Apesar de que muitas vezes o trabalho, o exercício, na academia nos tira o sintoma físico, mas dentro de nós ainda persiste muitas vezes o problema da relação com os nossos pais. Então, se você é uma pessoa que faz atividade física, esse sintoma pode não aparecer. Então você vai ficar só com as perguntas, mas faça elas de verdade, porque essas respostas vão ajudar você no seu sucesso ou no seu fracasso, na sua alegria, na sua tristeza. Então vamos falar melhor para que você entenda um pouco mais sobre esse princípio fundamental, tá bom? Da hierarquia. O que isso quer dizer? Simples. Quem nasceu primeiro tem precedência sobre quem nasceu depois. Como se o grande fluxo da vida fosse uma cachoeira que derramou-se há milhões de anos atrás, gerando vidas e passando como uma escada, escorrendo de degraus em degraus. Aquele que nasceu primeiro está no degrau acima, sobre quem nasceu depois. Aquele que nasceu primeiro, de alguma forma, seja nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos bisavós, de alguma maneira, eles contribuíram para que esse fluxo da vida passasse até que nós pudéssemos nascer. Por isso, todos aqueles que vieram depois devem ser gratos por aqueles que vieram antes. Ou seja, porque é graças a tudo que aconteceu antes é que nós estamos vivos, Como diz a Wilma, que é uma das minhas professoras de constelação. Ela diz que a gratidão não é um sentimento, é um estado de espírito, de graça. Então, a nossa vida, nós a recebemos de graça. Por isso é necessário que temos gratidão para que a nossa vida tenha em nós um bom efeito. Quem é grato a tudo o que aconteceu aqui, consegue ficar olhando para frente, para a sua própria vida e para o seu destino.
Porque se eu concordo com as dificuldades que meus pais viveram, se eu concordo com o comportamento dos meus avós, com tudo isso eu digo sim, eu concordo com isso exatamente como é. Até porque nós não podemos mudar. Até porque o grande Criador de tudo permitiu, quem somos nós para discordar? Então, se a gente concorda com tudo e sentimos dentro do nosso coração, eu recebi a minha vida como um presente, então eu vou fazer valer. Então a gente olha para a nossa própria vida e para o nosso destino. Dentro desse princípio da hierarquia, aqueles que nasceram primeiro podem colaborar com quem nasceu depois, dando conselhos, presenteando, abençoando. E assim podem ter um bom efeito. Mas se aquele que nasceu depois tem dó, por exemplo, de quem nasceu antes, ou de alguma maneira quer mudar o destino, a forma de ser de quem nasceu antes, imediatamente ele está nessa posição. Ao invés de olhar para si, para o seu presente, para o seu futuro, ele está olhando para o seu passado. E isso faz com que aquilo que seria para ele solucionar na sua própria vida, ele não consegue. Por isso, quem se mantém nessa postura equivocada quase nunca tem sucesso em muitas áreas. Às vezes se ganha muito dinheiro, nem por isso tem sucesso. Às vezes se tem um bom trabalho, gosta do que faz, tem dificuldade nos relacionamentos de casal. Às vezes tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, com os filhos. Ou tem insucesso em todas as áreas. Resumindo, a desordem nesse princípio acontece quando o filho ou a filha, o neto, discorda da vida, do comportamento e daquilo que os seus ancestrais, pais, avós, bisavós viveram. Então, quando nós sentimos dentro do nosso coração que a gente não concorda, por exemplo, que a minha mãe tenha vivido tantos anos com meu pai, no nosso ponto de vista, sofrendo. Quando a gente pensa, a minha mãe foi uma sofredora, o meu pai foi submetido, subjugado pela minha mãe. Não importa o que nós sentimos e o que nós pensamos. Quando a gente age dessa maneira, pode ter certeza que você está em desordem. Por exemplo, quando pensamos, o meu avô foi muito mal, o meu avô abandonou minha avó com muitos filhos, isso sendo dentro de nós um julgamento, isso vai gerar em nós um mau efeito. Muito bem. Então, a forma com que nós vemos os nossos pais, a forma com que nós vemos os nossos avós, os nossos tios, os nossos bisavós, tudo isso vai fazer com que a gente tenha saúde ou doença, sucesso ou fracasso, alegria de viver ou depressão, ou desespero, ou angústia, ou ansiedade. Muito bem, eu espero que você tenha se percebido e fico feliz se você, ao se perceber, sentir: nossa, eu estou bem, eu estou organizado dentro desse princípio que é a hierarquia. Sim, respeito os meus pais, respeito os meus tios, mesmo que muitas vezes eu não faça como meu pai gostaria, mas eu respeito meu pai e minha mãe naquilo que ele me orienta. Até porque nos tempos atuais as coisas caminham muito rápido, talvez chamássemos evolução, não sei. Caminham muito rápido e nem sempre nós podemos ou conseguimos fazer exatamente como os nossos pais diriam ou dizem para que a gente faça. Mas é olhar para eles e sentir dentro de nós: sim, meu pai, eu respeito a sua vontade, você tem o direito de me orientar. Mas você muitas vezes não precisa nem dizer: ah, mas eu vou fazer diferente. Não, mas observe, pense: eu vou aprender com isso que ele me diz. Mas eu sinto muito, eu preciso fazer um pouquinho diferente. Diante da forma que o mundo está caminhando hoje a passos largos, de forma diferente na sociedade, nas empresas, na vida, muitas vezes os nossos pais não conseguem compreender o momento atual. Então a gente que consegue compreender o momento atual, a gente vai saber o que eu posso fazer como eles gostariam e o que eu preciso fazer que é um pouquinho diferente do que eles gostariam. E assim a gente segue bem. Ok?
a nossa postura em relação a eles vai nos gerar sucesso ou fracasso. Eu espero que você tenha sucesso e muito sucesso, que seus descendentes tenham sucesso, que toda a sua família tenha algo diferente a partir de cada movimento do seu próprio coração. Tudo bem? Então, se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, busque nos acompanhar nas redes sociais, deixe aqui seu comentário, sua pergunta, ok? Se tiver algum assunto que você gostaria que nós falássemos aqui acerca da visão da constelação familiar, estamos aqui para servir você. Tudo bem? Que esse caminho seja para nós, para você e para muitos outros, um caminho de luz em direção à paz, à leveza, à saúde, ao sucesso. Então vamos seguindo de corações conectados. Tudo bem?